A gente já tem o prefeito Luciano aqui já Já no temos? ponto. Ah, que legal. O prefeito Luciano, que é o prefeito de Lagoa Nova. Já nos ouve? Já consegue nos ouvir, prefeito? Já estou ouvindo. Já Vamos. está nos ouvindo já. Já, então, o nosso bom dia aos ouvintes da Rádio Santa Bom Cruz, da dia. FM 98.3, aqui do programa Primeira Hora. É um prazer tê-lo, o senhor aqui participando do nosso jornal, o senhor que é prefeito de Lagoa Nova e também presidente da FEMURNE, que é a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. Bom dia. Bom dia para todos. É um prazer, uma honra estar conversando com vocês. E muito obrigado pela oportunidade de levarmos as informações sobre o municipalismo aqui do nosso Rio Grande do Norte. Aqui quem fala é Albenise, mas temos também o Eto Natan e o Alex, tá, prefeito? A Tudo gente bem. sabe que as prefeituras do estado vão fechar suas portas dia 30 de agosto, né? Portanto, na próxima quarta-feira, para chamar a atenção da população e também da classe política para o atendimento de 5 pautas em tramitação no Congresso. Inicialmente, a gente gostaria de saber quais são essas pautas, prefeito. As pautas que nós estamos reivindicando e apresentando para a sociedade em geral, a questão do municipalismo, ela é um leque imenso, mas as principais pautas é com relação à PEC 25 de 2022, que altera o artigo 159 da Constituição Federal e majora o FPM, que é a principal renda em mais de 90% dos municípios do Rio Grande do Norte, por exemplo, a principal receita dos municípios para cobrir aí suas despesas, suas necessidades de complemento da folha de pagamento da educação, de complemento da folha de pagamento da saúde, né, no cumprimento para atender nos insumos da saúde básica, do transporte escolar, enfim. E também o PL 84/2023, que dispõe sobre a conformidade tributária no âmbito da Secretaria da Receita Federal e do Ministério da Fazenda. O que quer dizer isso? É porque o governo federal, por sua vez, ele não fez alteração da lei da Previdência e apenas incluiu para si e não para os municípios que têm a famosa regime próprio, né, o sistema de regime próprio. E tem o PLP 98, que muda a concepção de entendimento da aplicação do gasto com pessoal na lei de responsabilidade fiscal. E também tem a PEC 45, que é a famosa reforma tributária, que os municípios, os estados também estão lutando, melhor dizendo, né, sobre a questão da imunidade tributária. O que quer dizer isso? O município de Santa Cruz, por exemplo, ao adquirir uma ambulância, ele compra com todos os impostos incluídos naquele veículo, que, por exemplo, um hospital particular compra. Então, ele tem o mesmo preço de mercado para o município. Então, se os impostos pertencem aos municípios também, por que não ter aí a imunidade tributária nas aquisições de insumos, enfim, de todas as necessidades do poder público municipal, estadual e federal. E aí são essas, e também o equilíbrio tributário, porque nós temos a famosa guerra fiscal, tão discutida aí por muitos, e a gente precisa ter esse equilíbrio tributário para que todos os entes tenham a mesma igualdade frente à questão do investimento no desenvolvimento econômico, etc. Tem o PLP 334, que estabelece a alíquota de 8% para os municípios até 142.633 habitantes. Para você ter ideia, um time de futebol, ele tem uma redução na alíquota patronal do INSS, ele só paga 5%. E o município que tem CRAS, que tem assistência social, que tem posto de saúde, que tem hospital, que tem escolas, paga 21% de imposto patronal, mesmo que uma empresa privada. E nós estamos aí pedindo uma redução, criando aí o famoso, como se fosse, existe a microempresa e aí os municípios. Estabelecemos aí uma população de 142.633 habitantes, que seria o limite, e aí teria a faixa etária para os outros municípios maiores até para ficar, porque não pode. Por exemplo, São Paulo paga 21% de imposto patronal, Natal paga 21%, Viçosa, que é o menor município do Rio Grande do Norte, paga 21% do imposto patronal sobre sua folha de pagamento.
Então, são essas e outras questões. Temos também a questão no formato que está sendo colocado para as prefeituras, especialmente no conjunto do FPM, que é um componente do Imposto de Renda Pessoa Física e Jurídica, mais o IPI. O governo federal lança isenções para essas atividades dos impostos, nunca das contribuições sociais, do PIS/PASEP, mas sempre dos impostos que pertencem aos municípios, aos estados, também à União. Então, são esses os motivos que nós estamos reivindicando. Está aí o motivo de uma baixa acelerada aí do FPM no 1º decênio e 10 de agosto. Foi quase um terço do valor esperado em relação ao ano anterior. No 10 de julho, da mesma forma. E nós temos aí uma série de intempéries econômicas para acontecer. A China com problemas, os Estados Unidos com problema econômico, e isso reflete na economia nacional. Prefeito, aqui é Édipo quem fala com o senhor, bom dia. Eu queria que o senhor desse um foco então nessa perda ou nessa queda ou nessa frustração de arrecadação dos municípios, né, nesses últimos meses com relação a essas quedas que o FPM, melhor dizendo, vem sofrendo. Como isso já está impactando, né, porque a gente já tem notícias, né, de prefeituras com dificuldades financeiras, e se essas frustrações continuarem acontecendo, como isso ainda pode impactar, não é, a vida das pessoas que moram, né, que residem nos municípios? Érico, bom dia. A Confederação Nacional dos Municípios, ela fez uma pesquisa em todo o Brasil, com prefeituras de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul ao Acre, e foi feito uma lista, um ranking dos estados mais afetados. Aqui no Rio Grande do Norte, 65% das prefeituras, ou seja, na média aí, nós temos 65%, isso mesmo, das prefeituras, estão no vermelho. E essas prefeituras, com certeza, terão dificuldades para honrar, por exemplo, seus fornecedores, posto de gasolina, fornecedores de medicamentos, fornecedores de merenda escolar, e também sobre a questão salarial. Nós tivemos ascendência de pisos salariais, o mais recente aí, no início do mês, até nós ouvimos falar a questão do aumento do piso salarial no magistério, e muitas prefeituras há muito tempo complementam os recursos que vêm do Fundeb para a sua folha de pagamento da educação. O município de Lagoa Nova, por exemplo, é um que complementa. Então, isso retira do FPM recursos. Portanto, quando isso cai, esse repasse do Fundo de Participação do Município, ele declina, atinge também a questão do planejamento nessas contas municipais. Portanto, o planejamento dos prefeitos, eles foram afetados. Nós estamos aí com a questão de prefeituras que podem, inclusive, eu acredito que pelo menos no Rio Grande do Norte, 20 municípios não honrarão a sua folha de pagamento agora no final de agosto, já com as condições postas. E se 10 de setembro for muito negativo ou pouco positivo, aí serão mais municípios no mês de setembro que também atrasarão sua folha. Isso será um efeito dominó, porque atinge a economia do Estado e diminui a arrecadação, e aí todos sairemos perdendo com essa famosa baixa na arrecadação dos municípios, nos 167 municípios do Rio Grande do Norte. Como é que vocês estão imaginando esse diálogo, então, né, com o governo federal? Imagino que essa mobilização também está chegando no Congresso Nacional. Como é que vocês imaginam a perspectiva de melhora ou desse diálogo avançar nos próximos meses? É o seguinte, em 1988, quando nós promulgamos a famosa Constituição Cidadã, o bolo contributivo, ou seja, a arrecadação dos impostos, ficaram a maior parte com a União. E a União, convenhamos, as pessoas não vivem, por exemplo, no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional. As pessoas vivem nos municípios. Em Santa Cruz temos aí a necessidade, o prefeito Ivanildo tem a necessidade de complementar recursos na atenção básica. As pessoas precisam da saúde básica, as pessoas precisam de pavimentação, as pessoas precisam de iluminação pública, precisam de acesso às escolas através do transporte escolar, as pessoas precisam
da saúde básica, da educação básica, da vida nas cidades, e não da vida nas quatro paredes do Palácio do Planalto, do STF, etc. Esses órgãos eles são necessários na democracia? São necessários, eles são os basiladores da economia, da política pública, da política jurídica, enfim. Mas são nos municípios que a vida acontece. O que acontece? Os municípios hoje só ficam com 22,5% da massa arrecadatória do imposto de renda pessoa física e jurídica e do imposto do famoso IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado. A maior parte, mais de 60%, fica com a União. É por isso que todas as ações da União, a saúde custeada pela União, tem toda uma qualificação, toda uma robustez, e os municípios são precários. Você chega num ambiente municipal, a dificuldade de mobília, a dificuldade de acesso, a dificuldade de atendimento, enfim, a dificuldade de salários, os servidores municipais ganham menos. E são essas coisas que a gente levanta, porque quando a União fica com a maior parte da arrecadação, ela detém o poder. Então, nós estamos reivindicando 1,5% a mais no FPM, tirando de 60% que a União fica e colocando 1,5% para os municípios no Brasil inteiro. Então, é isso que nós estamos reivindicando com a PEC 25, de autoria do deputado federal do Maranhão, Hildo Rocha. E essa PEC, o governo federal não tem interesse. Então, a nossa mobilização é para dizer à população que nos apoia nesse sentido, porque isso se reverte em políticas públicas, em ações públicas nos nossos municípios. Prefeito Luciano, na prática, então, quarta-feira, como vai ser essa paralisação? Quantos municípios já confirmaram? E se também esse movimento vai se estender em outros estados? O estado, começando pelos estados, o estado de Santa Catarina já aderiu ao movimento, o estado do Mato Grosso já aderiu ao movimento, o estado da Bahia, o estado de Alagoas, o estado de Pernambuco, o estado da Paraíba, o estado do Ceará, do Piauí, do Maranhão, todos já estamos de forma orquestrada. As prefeituras irão parar os seus atendimentos administrativos. Os serviços considerados essenciais serão mantidos. Nós estamos dizendo à sociedade que do jeito que está, não dá. Por quê? Os insumos aumentaram subitamente e as despesas também dos municípios. Então, as receitas elas são declinantes. Então, nós precisamos dizer à população que ela compreenda que os prefeitos que são aqueles que elas estão mais próximas, que têm contato, e essas pessoas, assim como elas, estão sendo vítimas do sistema tributário que massacra a vida das pessoas do município. Então, nós estamos dizendo isso para a sociedade, conclamando o apoio, porque os prefeitos não estão brigando por eles, estão brigando pela vida das pessoas nos seus municípios, para melhor atender com suas políticas públicas que são necessárias e essenciais para a vida das pessoas. Portanto, são 140 municípios que nós esperamos que irão confirmar essa adesão. No grupo dos prefeitos, nós já estamos pertinho aí de 140, tem 135 hoje pela manhã. Então, nós estamos aguardando aí mais adesões de outros pequenos municípios para, juntos, no dia 30, os serviços, repito, os serviços administrativos. As aulas irão parar? Sim, mas os professores ficarão nas salas de aula. Apenas para nós dizermos à sociedade, hoje o município de Santa Cruz parou para reivindicar melhores políticas, melhores condições para oferecer aos seus municípios. Prefeito, uma última pergunta, prefeito, agora com relação ao governo do estado, né? A gente sabe que as prefeituras têm uma pauta também de reivindicações junto ao governo do estado, né? Há uma frustração também de receitas, questão com farmácia básica. Como é que está esse diálogo? O diálogo está mantido. O governo do estado do Rio Grande do Norte, na questão da farmácia básica, está pagando o mês em curso e a partir desse mês, os 4 meses que estavam em dívida com os municípios, prometeu repassar 2 parcelas até o final do ano, ou seja, a parcela corrente mais uma parcela atrasada. No mês subsequente, uma parcela corrente mais uma parcela atrasada. Na questão da compensação daquela famosa lei complementar 192 e 194, lá no ano passado, quando o governo federal promulgou e conclamou a sociedade na questão de taxar o ICMS das energias, de taxar o ICMS das telecomunicações, de taxar o ICMS dos combustíveis,
colocou um teto, os estados reivindicaram porque ali teriam perdas. Para você ter ideia, o estado do Rio Grande do Norte estimou que seriam perdas na ordem de 470 milhões. E na Constituição do nosso estado, 25% do ICMS arrecadado pertence aos municípios, que é dividido de forma econômica, há um índice para chegar a esse valor, a questão da economia no município, a população e a questão da igualitária. Então, esse índice são somas de percentuais. E nessa compensação, diante disso, os governos, muitos estados, ajuizaram a ação contra a União. E dessa ação resultou num acordo no STF entre União e municípios, e Estado. E o Estado do Rio Grande do Norte fechou esse acordo em 277 milhões, que seriam compensados com dívidas que o governo do Estado possui para com a União, parcelamentos de dívidas previdenciárias, etc., parcelamento de empréstimo, por aí. Portanto, os municípios desses 277 milhões têm 25%. O que nós estamos reivindicando é que os 25% sejam entregues aos municípios. No acordo, não ficou que os municípios compensariam suas dívidas com a União. No acordo, só ficou apenas os estados. Portanto, nós reivindicamos isso junto à governadora Fátima. Ela vem pagando a compensação e os 5 meses desse ano que estavam sendo compensados na ordem de 50 milhões, ou seja, 12 milhões pertenciam aos municípios. Então, ela vem pagando, já pagou a primeira parcela e se comprometeu a pagar em parcelas até o mês de dezembro. E também o mês corrente da compensação. Então, isso aí ela já comprou. O que está ainda em negociação é a questão de um convênio que o Estado do Rio Grande do Norte possui com a COSERN, aonde a COSERN repassa para o governo do Estado o ICMS que arrecada da sua fatura, da sua casa, do que você consome em sua residência, 25% pertence aos municípios. Então, os municípios estão reivindicando a parte que cabe dessa compensação. E a COSERN e o governo do Estado não nos passaram o número concreto. E nós estamos em negociação com o governo do Estado para ter esse número e ter o ICMS nos cofres municipais. Então, nós estamos ainda em diálogo, mas a Federação dos Municípios também indicou para os municípios que não podem esperar, para não ter que questões de prevaricar por valores, etc., alguma responsabilização por Câmara de Vereadores ou do próprio Tribunal de Contas, que ajuizem a ação diretamente. E, enquanto isso, nós iremos debatendo com o governo do Estado. Por exemplo, o município de Lagoa Nova já ajuizou a ação. E aí outros municípios estão ajuizando a ação. Essas ações de cobrança do ICMS e da energia que o Estado arrecada das suas contas, assim como eu disse, que já que não tem a imunidade plena, se estivesse com a PEC 45 e com a imunidade plena, o governo do Estado não teria, então, imposto na sua fatura de energia. Então, nós estaríamos falando nisso, se caso passar aí a PEC 45 na imunidade plena para os estados, municípios e União também. Prefeito Luciano, a gente quer agradecer, então, a sua participação aqui no Primeira Hora, né, na Rádio Santa Cruz. Muito obrigada e fique à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço pela oportunidade, mando um abraço aí para os prefeitos, que as ondas da Rádio chega, do seu excelente programa, e dizer o seguinte, que nós estamos fazendo essa movimentação para alertar a sociedade de que do modelo que está não dá, porque as pessoas das cidades, com razão, estão mais exigentes por uma educação de qualidade, pelo ambiente mais adequado para seus filhos estudar, pela merenda escolar de qualidade, pela uma saúde básica de qualidade, pelo um atendimento nos exames especializados. As pessoas estão querendo pavimentação em suas ruas, iluminação pública, enfim, políticas públicas palpáveis, vistas, né? E com o que vem de recursos para os municípios no Brasil inteiro, isso é insuficiente. Tudo está ficando mais com a União. Então, nós precisamos de um pouco disso aí para a gente poder trabalhar melhor para as pessoas na cidade, para todos nós que moramos nas cidades. Então, esse movimento do dia 30, chamamos a população para nos apoiar nas redes sociais, onde puder se manifestar, também a mídia, para que isso chegue, de fato, à consciência dos nossos parlamentares aqui no Rio Grande do Norte, os parlamentares do Pernambuco, os parlamentares de Alagoas, da Bahia, do Ceará, enfim, de todo o Brasil, e que esse contexto mude e mude para melhor para os municípios, para as pessoas nas cidades. Muito obrigado pela oportunidade.
Conversamos com o prefeito de Lagoa Nova, Luciano Santos, ele que é presidente da FEMURNE, Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. Os serviços essenciais funcionam, né, na quarta-feira. Isso, as prefeituras têm se adequado, a essas paralisações, vão confirmar ao longo dos próximos dias realmente o que vai parar, mas a tendência é que seja uma parada mais geral, apenas com os serviços... Mossoró já confirmou, né? Já confirmou isso, só os serviços essenciais vão estar funcionando. Vamos aguardar o posicionamento das prefeituras daqui para saber como vai ser essa paralisação na próxima quarta-feira. Importante, né?